É muito comum alguns estudiosos da palavra de Deus comparar a jornada de vida de um servo de Deus aqui na terra com uma jornada marítima, uma espécie de navegação em alto mar. E eles dizem nessa analogia que mesmo que o destino final de ambas as jornadas já seja conhecido, mesmo que o destino final de ambas as jornadas seja garantido pelo condutor da jornada, para eles o capitão, para nós o Senhor Jesus Cristo, é impossível fugir das intempéries da trajetória. O final é garantido, mas na trajetória terão acontecimentos. No percurso terão situações, cenários que por vezes são imprevistos. É no percurso que nós encontramos aquela fase de maré alta. É no percurso que nós encontramos aquela fase que o vento é contrário. Não é no final, é no percurso que nós nos deparamos com aquela fase em que o mar está revolto. É no percurso que nós encontramos aquela fase que o céu fica de bronze. E cá para nós, tudo isso é normal. Porque tudo isso é fruto das inevitáveis tempestades da vida. São inevitáveis. As tempestades da vida são inevitáveis. E eu estou aqui com a missão de pregar para você uma verdade espiritual muito forte. É muito melhor, tem muito mais proveito, muito mais segurança para mim e para você estar no meio de uma tempestade, mas na presença de Jesus, do que estar em águas tranquilas, longe da presença dEle. Quando estamos na presença de Jesus, em comunhão com Ele, pastor Mauro, quando estamos íntimo dEle, as tempestades da vida não são assassinas, elas são pedagógicas. Isso quer dizer, senhoras e senhores, que quando estamos em Cristo, as tempestades da vida não vêm para nos matar, elas vêm para nos ensinar. Amém? Vamos ao texto sagrado. Marcos capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo é o número 4, a partir do verso 35. E assim está escrito no texto sagrado. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem disse, gente? O santo, o perfeito, o todo-poderoso, o que não erra, o que não falha, aquele que te ama. Foi ele quem disse: passemos para outra margem. E eles quem? Os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento. Um parêntese aqui. Fazendo aquilo que Jesus mandou, seguindo a direção que Jesus deu, e na presença de Jesus, pois bem, levantou-se um grande temporal de vento. E subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele quem? Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te.
E o vento, o que fez, gente? Aquietou-se. E houve uma grande bonança. Onde era o caos da tempestade, mudou. Agora é um lugar de grande bonança. E disse-lhes, ele dizendo aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Agora os discípulos e sentiram um grande temor. E eu acrescento, junto com tremor. E diziam uns aos outros: mas quem é esse? Quem é esse? Eu pergunto para você, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Ei, vai passar. Eu vou de novo, que quem precisa entender, já entendeu. Vai passar. Sabe aquela resposta que você vem pedindo a Deus em oração? Sabe aquela resposta que você pediu a Deus essa semana? Lá vem a resposta do céu para a sua vida. Vai passar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eterno, soberano e poderoso Tu és. Não há outro e nunca haverá outro além de Ti. Aqui estamos, Pai, na Tua casa, na Tua igreja, como Tua noiva, prontos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, nesta noite fria lá fora, mas aqui dentro, aquecidos pelo Teu Espírito. Fala conosco de uma forma clara, concisa e poderosa. Até aqui, Pai, nós já entregamos para Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Agora, Pai, desce sobre nós a Tua vontade, na Tua palavra. É o que nós Te pedimos. E em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus reservou essa noite para falar contigo. E daqui de cima eu já vejo algumas lágrimas rolando. Isso é um sinal que Deus já está falando com alguém. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, menina dos olhos de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, essa pequena perícope de 7 versículos, Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, é um texto que reúne em si, reúne em sua estrutura, uma poderosa combinação, eu disse, poderosa combinação de 4 elementos. Combinação de 4 elementos que vai revelar para nós, mostrar para nós o Senhor Jesus fazendo aquilo que Ele faz de melhor. Jesus trabalhando, Jesus operando, Jesus agindo para quê? Para reverter, gente, para mudar uma situação, um cenário que aos olhos terrenos, naturais e humanos já era dada como perdida. Jesus é especialista em mudar e reverter cenários. A combinação de 4 elementos que eu me refiro é essa, a hora de anotar agora. Jesus, discípulos, barco e mar. Toda vez, eu disse toda vez que essa combinação acontece, o resultado só pode ser um milagre. Manifestação da glória de Deus, de uma maneira que a mente do homem não consegue entender, e se não consegue entender, também não consegue explicar, mas algo sobrenatural acontece. Se tiver Jesus, discípulos, barco e mar, com certeza o resultado dessa combinação poderosa será milagre. A glória de Deus se manifestando. E aqui eu já aproveito o início da introdução para liberar uma palavra para acalmar o coração de alguém aqui, o coração de alguém que nos acompanha pela internet. Se você tem fé para receber, só recebe aí. Não existe situação, não existe cenário qualquer que Jesus não possa mudar.
Nosso Cristo é poderoso para reverter todo e qualquer cenário. Cristo é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Está escrito acerca dele, ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos, infinitamente mais além do que nós pensamos. Quem é esse? É o nosso Deus, é o nosso Cristo. Não existe cenário ou situação que ele não possa mudar, reverter, porque o propósito dele é mudança. Quem se aproxima de Cristo, inevitavelmente vai viver mudança. A combinação de elementos é Jesus, discípulos, barco, mar. Quando isso se reúne, acontece milagre. Mas qualquer um de nós aqui que é leitor das Sagradas Escrituras, sabe e reconhece que essa combinação de elementos não é uma exclusividade de Marcos capítulo 4, não, muito pelo contrário. Essa mesma combinação de 4 elementos acontece em outros episódios das Sagradas Escrituras, só que o desfecho é sempre o mesmo: milagre, manifestação da glória de Deus, algo sobrenatural acontecendo. Lucas capítulo 5, por exemplo, o que temos ali? O episódio da pesca maravilhosa. E quais os elementos que tem lá? Você sabe. Tem Jesus, tem discípulos, tem barco, tem mar. Resultado eu já sei, é milagre. O texto vai dar informação que pescadores experientes, como André e Pedro, passaram a noite inteira tentando, e não conseguiram pescar absolutamente nada, sem Jesus no barco. Mas quando Jesus chega e entra no barco deles, completou os 4 elementos. Aleluia! O milagre aconteceu, algo sobrenatural aconteceu, e eles lançaram a rede no mesmo lugar, senhoras e senhores. E pegaram tanto peixe, mas tanto peixe que está escrito, as redes quase se romperam. Era tanto peixe que eles tiveram que chamar outros barqueiros para ajudar a carregar tudo, de tanto peixe que era. Diante disso, senhoras e senhores, a aplicação que cabe aqui é muito básica, eu concordo, mas eu creio muito nela. Qual é a aplicação, pastor? Deixa Jesus entrar no teu barco. Eu vou de novo, deixa Jesus entrar no teu barco. Porque quando Jesus entra no barco, o negócio é diferente. Quando Jesus entra no barco, o sobrenatural é ativado. Quando Jesus entra no barco, as situações e cenários que pareciam impossíveis se tornam possíveis só pela presença dele. Isso é Lucas capítulo 5. Quando a gente vai para Mateus capítulo 14, nós temos ali o episódio em que Jesus anda por sobre as águas. E o que tem lá, gente? Você sabe. Tem Jesus, tem discípulos, tem barco e tem mar. E o resultado qual é? O resultado qual é? Milagre. O texto vai dar informação de que Jesus ordena aos seus discípulos entrarem no barco e atravessarem para outra margem, igual esse que nós lemos. Entrar no barco e passar para outra banda. Só que a grande verdade é que quando os discípulos então estão bem no meio da trajetória, bem no meio do percurso, lembra da navegação marítima? Bem no meio do mar, algo indesejado acontece. Mas espera aí, não foi vontade do mestre? Não foi a direção do mestre? Não era obediência ao mestre? Pois bem, a tempestade atacou o barco dos discípulos. E era vento, e era chuva, até que Jesus olha e vê o cenário que eles estão passando e decide ir ao encontro dos seus discípulos. Não tinha recurso humano, já preguei isso aqui, e ele vai do jeito dele, andando por sobre as águas. Os discípulos ficam assustados, pensam que é um fantasma. Para acalmar, ele fala. E aqui, uma dica, hein? Toda vez que precisar te acalmar, ele vai falar contigo, tá? Para acalmar quem estava em desespero, ele fala: ei,
tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Pedro, mais atirado, fica admirado com o que ele ouve, com o que ele vê, fala, mestre, se for o Senhor, deixa eu ir contigo. E Pedro, movido por uma fé emuná é uma fé que significa colocar o pé aonde não tem chão, mas com a certeza que Deus coloca o chão para a gente caminhar. Pedro toma posse dessa fé emuná e começa a andar. Ele sente chão firme, mas era água. Tinha Jesus, tinha discípulo, tinha barco, tinha mar. Então certamente terá milagre. Pedro começa a andar por sobre as águas, mas ele olha para onde não devia, que o perigo, se você estiver olhando para a coisa errada, danos podem enxergar na sua vida, na minha também. Pedro olha para onde não devia, começa a afundar. Jesus estende a mão, socorre Pedro, e a parte que eu acho mais linda, quando ele coloca o pé, senhoras e senhores, quando ele entra dentro do barco, imediatamente, as ondas que atacavam param, o vento que batia forte cessa, o cenário que era de caos é mudado, é revertido, não por ação de ninguém, mas pela presença dele, é mudado em um cenário de paz, bonança e calmaria, aleluia. E a aplicação que cabe aqui é muito básica, eu concordo, mas eu também creio nela. Deixa Jesus colocar o pé no teu barco, deixa Jesus chegar no teu barco, porque em barco que Jesus chega, a tempestade passa. É em barco que Jesus chega, o vento para de bater. É em barco que Jesus chega, o naufrágio que está nos cercando, aleluia, ele ouve o mestre dizer, ei, para, nesse aí não, hoje não, hoje nessa casa aí não, nessa família aí não, porque eu estou dentro do barco deles. Toda vez que ocorre essa combinação, Jesus, discípulos, barco e mar, o resultado sempre será milagre. O que a igreja aqui inteira precisa entender dentro dessa guisa introdutória, é que essa mesma combinação de elementos acontece na sua vida, acontece na minha vida. Eu disse isso tudo para te dizer e te mostrar que essa combinação de 4 elementos está presente na tua vida, crente. Pensa comigo. Primeiro, Jesus, ele mesmo disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá vai uma pergunta, os séculos já se consumaram? Não, então é sinal que ele está contigo hoje. Ele está comigo hoje. Ele está conosco hoje. 2, os discípulos, esses somos nós, os discípulos desse tempo, aqueles que se abdicam de tudo para fazer a vontade do mestre. 3, o barco, qual é o barco? O barco era o lugar onde os discípulos estavam inseridos. O barco, crente, é onde nós estamos inseridos. O barco é minha casa, a sua casa. O barco é a sua família. O barco é lá na sua empresa. O barco é lá na sua casa, na sua família, na sua parentela. O barco é o seu ministério. O barco é a sua igreja. 4, o mar. O mar são as tribulações da vida. O mar são as intempéries da vida. O mar é aquele que se levanta quando estamos no meio da jornada, no meio da trajetória, e sem perceber. Toda vez que o mar da vida se levanta contra você, se levanta contra mim, toda vez que a peleja, as guerras da vida se levantam contra nós, sem perceber, eles estão completando os 4 elementos. Os 4 elementos. Jesus está em mim. Eu sou um discípulo do mestre, eu estou dentro desse barco chamado CCNV, se o mar se levantar contra mim, completou os 4 elementos, e o resultado, eu já sei, é milagre, é a manifestação da glória de Deus, é algo que eu não entendo acontecendo, mas é o sobrenatural se movendo. Toma posse dessa confirmação na sua vida. Você e eu temos todos os ingredientes para viver milagre. Você crê nisso? Levante sua mão. Você tem todos os ingredientes para viver milagre. Certamente você percebeu
que nos dois episódios, tanto Lucas 5, pesca maravilhosa, quanto Mateus 14, Jesus andando por sobre as águas, o que fez o cenário mudar, o que fez a situação ser revertida, foi o fato de Jesus entrar no barco, sim ou não? Sim, mas quando a gente chega em Marcos capítulo 4, tem uma diferença ali gritante. Uma diferença gritante para alguns, assustadora. Pastor, que diferença é essa? Pois bem, em Marcos capítulo 4, Jesus já está dentro do barco, pastor Ariston. Jesus já está no barco. Aleluia. Jesus já está dentro do barco. E agora, Dani, vem a bomba. Mesmo com Jesus dentro do barco, o barco dos discípulos não foi poupado das tempestades. O barco dos discípulos não foi poupado das tempestades da vida. O barco dos discípulos, mesmo com o mestre dentro do barco, ele não foi isento do grande temporal de vento. Está aí a resposta, crente. Mestre, por que esse temporal? Por que essa tempestade? Se o Senhor está no meu barco. Se você tem ouvidos espirituais, abra-os agora, para você ouvir a maior lição dessa passagem. Lá vai. A presença de Jesus no nosso barco não nos isenta de passarmos por tempestade. E eu vou de novo. A presença de Jesus no meu e no seu barco não nos isenta de enfrentarmos o grande temporal de vento. Porém, contudo, entretanto, é a presença dele que sustenta o nosso barco no meio da tempestade. Isentar ela não isenta, mas é a presença dele que nos garante estabilidade no meio da tempestade. É a presença dele dentro do nosso barco que diz para as intempéries da vida: nesse aqui não, nessa daqui não. Eu estou nesse barco. O barco pode balançar, o barco pode se encher de água, mas o barco não afunda, porque Jesus está presente. Marcos capítulo 4 tem a mesma combinação dos 4 elementos. Tem Jesus, tem discípulos, tem barco e tem mar. Está faltando o quê? Milagre. Porque todas as vezes que ocorre essa combinação, o resultado sempre será milagre. É a presença dele que nos garante o milagre. É a presença dele que garante o nosso barco de pé. Tempestade chegou, mesmo com Jesus no barco. E não foi qualquer tempestade. O versículo 37, ele é categórico, eu gosto dele, porque ele vai dar uma intensidade na tempestade. Ele vai dizer que foi um grande temporal de vento. Ei, crente, não foi uma garoa, não foi um chuvisco, não foi uma chuvinha qualquer, foi um grande temporal de vento. Tempestade você sabe o que é aquela chuva forte que faz barulho. Vendaval você sabe o que é aquele vento forte que chega a assoviar na janela. Agora, já se perguntou o que seria um grande temporal de vento? Grande temporal de vento, senhoras e senhores, é um fenômeno que a meteorologia vai dizer, classificar como uma mistura de tempestade com vendaval, que produz granizo, produz trovoadas, produz relâmpagos, com alto poder destrutivo. Tudo isso no âmbito terreno e físico. Agora vamos dar um passo para o âmbito espiritual. Só quem viveu um grande temporal de vento vai saber a intensidade que o vento bate nessa fase. Só quem já passou, quem viveu, quem experimentou na pele um grande temporal de vento vai saber as dores que esse fenômeno causa. Pois bem, em obediência àquilo que Jesus mandou, seguindo a direção que Jesus deu, com a presença do mestre no barco, foi isso que chegou para os discípulos. Um grande
temporal de vento. A chuva bate forte, o vento assovia, e os discípulos ficam desesperados. E eles vão procurar o mestre no versículo 38. E eles chegam ali procurando o mestre em tom de desespero, e acontece algo tremendo. O mestre estava dormindo. Pensa aí, crente. Você vivendo o pior fenômeno da sua vida. Risco de morte. Quando você vai procurar socorro, o socorrista está dormindo. Nada do que está escrito na palavra é por acaso. E eu tenho a minha interpretação disso. Isso é para ensinar para mim e para você, que aquilo que rouba o nosso sono, não rouba o sono do mestre. Ei, aquilo que rouba a tua paz, não rouba a paz do mestre. Aquilo que te enche de medo, de desespero, de pavor, para ele não é nada. Aleluia. O mestre está em paz, porque ele está dormindo, mas sabe que está reinando. Ele pode estar dormindo, mas ele sabe que está no trono. Ele pode estar dormindo, mas ele sabe que a coroa de rei está sobre ele. Ele sabe que a autoridade sobre todas as coisas está sobre a vida dele. E os discípulos chegam ali como nós, desesperados. E nesse desespero eles fazem uma pergunta intrigante. Mestre, você não se importa que nós estamos morrendo, perecendo? Essa é a típica pergunta de quem está aflito. Essa é a típica pergunta de quem está angustiado. Essa é a típica, clássica pergunta de quem está desesperado. Por quê? Porque no fundo a gente sabe a resposta. Mas é a aflição, é a angústia, é o desespero que nos leva a perguntar: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus, o Senhor não se importa com o que eu estou enfrentando? Tu sabe a resposta. Mas a aflição, a angústia, o desespero te faz perguntar mesmo assim. Alguém vai dizer que tempestade é sinal de castigo, de punição. E aqui, gente, é o principal exemplo de que tempestade não é sinônimo de castigo ou punição. Você lembra de Jonas? Jonas capítulo 1, versículo 4, vai dizer que o Senhor enviou uma forte tempestade, um forte vento, uma forte chuva sobre o barco de Jonas. Essa tempestade eu e você aceitamos muito bem, porque a gente olha para Jonas e pensa: mereceu, desobediente, estava na contramão da vontade de Deus, fugindo da vontade e da presença de Deus, então merece castigo, merece punição. Só que em nenhum momento essa tempestade foi castigo ou foi punição. Tempestade é escola. Se não fosse essa tempestade, para onde Jonas ia? Se não fosse essa tempestade, onde Jonas estava? E aqui eu vou usar uma frase do nosso pastor que me marcou muito. A pior coisa que tem é o crente ter sucesso naquilo que Deus não aprova. A pior coisa que poderia acontecer para Jonas era não haver essa tempestade. Então tempestade não é punição, tempestade não é castigo, tempestade é escola. Essa tempestade foi para ensinar Jonas. Ensinar o quê? A lição da desobediência. Então a tempestade de Marcos capítulo 4 também não foi punição, também não foi castigo, até porque os discípulos estavam obedecendo aquilo que o mestre falou. Passar para o outro lado. Os discípulos estavam na direção que o mestre mandou. Os discípulos estavam na presença do Senhor. Mesmo assim, a tempestade chegou. Não era castigo, não era punição, era ensino, era lição, era escola. E aqui, Deus já está falando com alguém no íntimo: essa tempestade que você está vivendo não é para te matar,
ela é pedagógica, ela é para te ensinar. Eu vou de novo porque tem gente que não entendeu. Essa tempestade não tem o propósito de te destruir, de te matar, de te fazer chorar. Tem o propósito de te ensinar. Ensinar o quê, pastor? Diversas coisas. Para os discípulos, Jesus ensinou 3 coisas, pelo menos 3 coisas com essa tempestade. Número 1, depender única, exclusivamente dele. Aleluia. Número 2, buscar Jesus desesperadamente, senão morre. Número 3, essa é a mais forte. Número 1, dependência. Número 2, buscar por Ele. Número 3, saber que o único lugar seguro é a presença dEle. O único lugar de segurança é na presença dEle. Posso estar num vale de ossos secos, mas estou na presença dEle. Posso estar no vale da sombra e da morte, mas estou na presença dEle. Posso estar numa cova repleta de leões famintos, mas estou na presença dEle. Posso estar numa fornalha de fogo ardente, mas estou na presença dEle. Posso estar no meio de uma tempestade, o vento uivando, a chuva batendo, mas estou na presença dEle. Lugar de segurança maior não há. Tempestade não é para matar o crente. Tempestade é para ensinar o crente. Depender de Deus, buscar a Deus, valorizar a presença de Deus. Bastou o grande temporal de vento chegar, que os discípulos entenderam. Agora a gente só depende dele. Correram. E ele estava onde? Na popa. Olha que coisa tremenda. Na popa. Nos fundos. Lá no quartinho dos fundos. Então o grande temporal de vento nos ensina qual é o real lugar que Jesus tem que ocupar na minha e na sua vida. O grande temporal de vento nos ensina qual é o lugar que Jesus tem que ocupar na minha e na sua vida. Não é nos fundos, não é atrás, é no comando, é na frente, é na direção. Bastou o grande temporal de vento chegar para os discípulos buscá-lo, agora com senso de vida ou morte. Mestre, não se importa que nós pereçamos. Entenderam? Sem buscar a Ele, estou fadado à morte. Bastou o grande temporal de vento chegar, aleluia, para os discípulos entenderem que distante da presença dEle, longe dEle, estou vulnerável, estou inseguro. Então a tempestade não é para matar, é para lecionar, para ensinar. E a surpresa maior é que quando eles chamam o mestre, quando eles vão lá acordar o mestre, eles vão dizer: não se importa que nós pereçamos. Ou seja, quem estava no barco, gente? Os discípulos e Jesus. Pensa junto comigo. Discípulo com o mestre. A tempestade chega. E eles vão acordar o mestre no desespero, dizendo: não se importa que nós vamos morrer, perecer. Mas espera aí, quem falou para eles que eles estavam correndo risco de morte? Quem falou para eles se estava só eles e Jesus? Quem trouxe essa informação? Quem trouxe essa notícia? Eu posso dizer? O grande temporal de vento. Acompanhe o raciocínio. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, a tempestade, o problema, ela fala coisas para nós que nem sempre são verdades. A gente ouve coisas que nem sempre são do céu. Para eles a tempestade estava dizendo: vocês vão morrer, agora já era, não tem mais jeito, a situação não pode ser mudada, o cenário não pode ser revertido. Talvez, e só talvez, tem alguém aqui hoje me ouvindo que está vivendo essa fase. A fase em que o grande temporal de vento está falando. Pastor, que viagem é essa? Como pode um temporal de vento falar? Gente, está no texto.
Se ele não falasse, a primeira ordem de Jesus para ele não seria cala-te. Só pode se calar quem está falando. Então o temporal de vento estava falando coisas indevidas nos ouvidos dos discípulos. Aí eles entenderam a urgência, a necessidade de buscar pela presença dele. E quando o mestre acorda, aleluia, o mestre acorda, se levanta, desperta, e com toda a autoridade que está sobre ele, ele fala: ei, problema! Ei, desemprego! Ei, doença, enfermidade! Cala-te! Aquieta-te! E nós lemos juntos, sem pestanejar, o vento se aquietou. O mar se acalmou. Mas não para aí, ele vira para os discípulos depois do problema resolvido. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Gente, o problema já estava resolvido. Mas qual é o propósito da tempestade? Ensinar. E aqui está a lição do Senhor, para alguém aqui. Para o problema, duas palavras: cala-te, aquieta-te, para aquilo que rouba o nosso sono, para aquilo que nos atormenta, para aquilo que rouba a nossa paz. É uma voz de ordem direta: cala-te, aquieta-te. E para os discípulos, para nós, aqueles que precisam ter a fé fortalecida, aqueles que precisam aprender mais do mestre: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? 9 palavras. Para o problema, 2. Para os discípulos, 9. Qual a conclusão que eu chego aqui? Às vezes eu e você damos mais trabalho para o Senhor do que o nosso problema. Eu vou de novo, pode doer, mas é verdade. Às vezes eu e você damos mais trabalho para o Senhor do que o problema que nós estamos enfrentando. Para o problema, cala-te, aquieta-te. Para os discípulos: ei, por que vocês são assim tão tímidos? Estão andando comigo já uma cota, ainda não tem fé? O que eu estou fazendo, vocês poderiam fazer. Por vezes, nós damos mais trabalho ao Senhor do que os nossos próprios problemas. E essa pergunta do Senhor, como é uma pergunta que ensina: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nessa pergunta, Jesus está deixando ali intrínseco, por dentro, que no lugar do medo, os discípulos tinham que ter fé. Eu entendo dessa forma. Com essa pergunta ele está dizendo: ao invés de estarem cheios de medo, vocês deveriam estar cheios de fé. Agora cá para nós, gente. Quem de nós ali naquele cenário, naquela situação, não estaria tremendo de medo? E eu olhei para as Escrituras e pedi: Senhor, como pode o Senhor requerer fé desses homens, se o cenário que eles estavam era de pavor, medo e desespero? Aí, lendo e relendo o texto, eu encontrei pelo menos 2 motivos, e eu acho que você vai concordar comigo. O primeiro motivo pelo qual eu e você, assim como os discípulos, precisa estar cheio de fé, ao invés de medo, diante do grande temporal de vento, é a palavra que foi liberada. Eu sei que todos vocês aqui já receberam a palavra liberada. Como que começa a história? Começa com Jesus falando, Jesus liberando uma palavra: passemos para outra margem. Passemos para o outro lado. Os discípulos, melhores do que nós, para saber que tudo aquilo que Jesus fala, acontece. Que a palavra do mestre não cai por terra. Que aquilo que Jesus fala, em realidade, consiste numa coisa só. Então, eles tinham uma palavra liberada. Primeiro motivo para se encher de fé no lugar de medo: a palavra que tem liberada sobre nós. Segundo motivo, a presença. Eles tinham a presença. A presença é suficiente para nos encher de fé e nos fazer abandonar todo e qualquer tipo de medo. Eles tinham a palavra e tinham a presença. Jesus estava com eles no barco.
não precisa de mais motivo para se encher de fé diante das tempestades, se você tem uma palavra, se você tem a presença. Palavra e presença. Só que em algum momento, mesmo com a palavra e mesmo com a presença, eles deram mais ouvido àquilo que o problema estava falando, aquilo que a crise estava dizendo, aquilo que a tempestade estava gritando: vocês vão morrer. A lição que fica aqui é: não abra mão da palavra que está liberada sobre a sua vida. Não abra mão da presença de Cristo. Em detrimento de tudo aquilo que chega aos seus ouvidos, fique com a palavra, fique com a presença, fique com a palavra, fique com a presença. Talvez você esteja hoje vivendo essa fase, essa fatídica fase, um grande temporal de vento. E eu digo para você com toda a minha fé: fica com a palavra, fica com a presença, fica com a palavra, fica com a presença. Isso me faz lembrar o que está escrito em Isaías. Isaías capítulo 43, versos 2. Quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Quando você estiver no meio da tempestade, Ele está contigo. Quando passares pelos rios, os rios, não te submergirão. Quando tu passares pelo fogo, não te queimarás. Nenhuma chama arderá em ti. Por quê? Porque a presença dEle garante segurança. Fica com a palavra, fica com a presença. Essas duas deveriam ser as bases deles. A palavra e a presença. Deveria ser a coluna de sustentação da fé deles. A palavra e a presença. A palavra e a presença. Diante daquilo que o grande temporal de vento estava falando, eles deviam apostar na palavra e na presença. Deus está falando com alguém aqui: se agarre na palavra, se agarre na palavra, se agarre na presença, se agarre na palavra, se agarre na presença. Quando a tempestade bater forte, busca por Jesus. Vá atrás de Jesus com um senso de vida ou morte. Demonstre a sua dependência dEle. Busque desesperadamente por Ele. E valorize a presença dEle. Porque quando a tempestade passar, e ela vai passar, existem 3 características no grande temporal de vento. Característica 1, eles são inevitáveis. Não tem como passar por essa jornada chamada vida com Deus sem enfrentar a tempestade. Segunda característica, elas são imprevisíveis, não avisam que vai chegar, simplesmente chegam. E quando chegam, precisamos estar na presença de Jesus, porque só a presença dEle faz calar a tempestade. Característica número 3, e essa você vai gostar: todas as tempestades são efêmeras, passageiras, temporárias. Não existe tempestade que seja eterna. Não existe tempestade que dure para sempre. E Deus está dizendo para você: espera mais um pouquinho, meu filho. Espera mais um pouquinho, minha filha. Não é para sempre, não. Já já eu me levanto. E quando eu me levantar, vai ser para dizer: ei, tempestade, cala-te. Ei, vento forte, aquieta-te. E quando Deus fizer o milagre, você vai ficar igual os discípulos. Você vai ficar igual os discípulos, impressionado, dizendo: passou a tempestade, o vento se aquietou, o cenário agora é de paz. Meu Deus, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Posso te dizer quem é esse? Esse é aquele que se entregou na cruz por você. Esse é aquele que é o Rei dos Reis. Esse é aquele que é o Senhor dos Senhores. Esse é aquele que tem o nome que é sobre todo nome. É Jesus. É Jesus. É Jesus.
Jesus tem controle sobre toda e qualquer circunstância. Jesus exerce autoridade sobre todo e qualquer cenário. Não seja tomado pelo medo. Fique com a palavra. Fique com a presença. Porque o Rei dos Reis está pelejando em seu favor. Fique de pé, igreja. Fique de pé, igreja. O que mais me impressiona nessa história é que ela começa com Jesus falando. Ela inicia com Jesus liberando uma palavra. E a grande verdade que a gente aprende nesse texto é que tudo aquilo que começa com Jesus falando vai ter o final que ele falou. Que ele disse: passemos para outra margem. Ei, crente, independente daquilo que aconteça no percurso, na trajetória, aquilo que o mestre falou vai acontecer na sua vida. Eles chegaram do outro lado, são e salvos. O barco não afundou, o naufrágio não foi naquele dia, as ondas e os ventos e a tempestade não foram mais fortes que o poder de Deus. Eu termino declarando isso na sua vida. Nenhuma circunstância é mais forte, nem mais poderoso do que o agir de Deus na tua vida. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Posso